A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meus amados irmãos. Peço à igreja e também aos irmãos que estão nos assistindo que, por favor, abram a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo de número 14. Atos, capítulo de número 14. Nós vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 7. Atos, capítulo 14, versos de 1 a 7, que nos diz assim a palavra do Senhor. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como se surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Vamos orar mais uma vez, meus amados irmãos. Pai amado, te pedimos, ó Pai, que nesse momento, no momento da abertura da Tua Palavra, no momento, Senhor, meu Pai, que promulgarei, Senhor, aquilo que Tu tem reservado ao Teu povo. Ó Senhor, usa-me como instrumento nas Tuas mãos. Esteja com os meus irmãos, ó Senhor, que estão aqui presentes na igreja, bem como, ó Senhor, os meus irmãos que estão assistindo pela internet. Ó Senhor, que a Tua palavra possa calar profundamente nos corações. É o que te peço no nome de Jesus. Amém. Viagens. Acredito que a maioria de nós gosta de fazer viagem. Tem aquelas viagens que, às vezes, não são muito agradáveis de fazer. Algumas viagens, por exemplo, que são viagens em que temos que ir às pressas porque um parente ou está acamado ou, infelizmente, faleceu. São viagens que não são interessantes de fazer, não são agradáveis de fazer. Ou, para aqueles como eu, que gosta muito de estar próximo à família, ter que viajar para longe e ficar, às vezes, uma semana longe da família, também acho que não é, embora seja necessária, mas não é muito agradável de fazer. Mas aquelas viagens que, como gostamos muito de fazer, quer seja de carro, quer seja de ônibus, quer seja de navio, quer seja de avião, são as viagens, muitas vezes, para passear, para umas férias. São viagens boas. Mas há viagens que também que são necessárias. E elas são agradáveis e são necessárias. Uma dessas viagens é o que Paulo estava fazendo. Paulo e Barnabé foram irmãos que iniciaram a primeira viagem missionária do povo. Os irmãos lá em Atos 13 precisavam cumprir o mandato de Jesus, que está determinado lá em Atos 1:8. Eles precisavam cumprir esse mandato. E, no entanto, quem iria? Então, eles oraram por esses irmãos e separaram eles para ir a essa viagem. E a narrativa bíblica nos vai dizer que este é o momento em que eles estão já, uma segunda parte dessa primeira viagem, em Icônio,
E eles têm um objetivo nessa viagem. Não é nenhum dos motivos que eu falei anteriormente aqui. O objetivo deles era o objetivo de missão, de expandir o reino, de cumprir aquilo que Jesus disse a ele. Por que será que eu estou falando isso? Será que a igreja presbiteriana de Diadema, ela não está cumprindo sua missão? Talvez esteja. Mas o que nós precisamos, meus amados irmãos, é realmente como esses servos do Senhor, como a igreja que houve na época, nós precisamos nos despertar cada vez mais para a obra missionária. Porque toda obra missionária, ela tem um efeito, e é sobre esse tema que eu irei falar hoje aos irmãos. Os efeitos da missão evangelística. Os efeitos da missão evangelística. Aqui nós vamos encontrar, baseado nesse texto, 3 pontos sobre os efeitos da missão evangelística. O primeiro efeito da missão evangelística, independente da situação, é que ele atinge o coração. Esse efeito atinge o coração humano. Como que nós sabemos disso pela palavra do Senhor? No verso de número 1, meus amados irmãos, vai dizer que Paulo e Barnabé, a primeira coisa que eles fazem, como se nós olharmos para o texto de Atos 13, uma das primeiras coisas que eles fazem é olhar para aquele lugar e ir direto para o lugar onde estavam os judeus. A sinagoga, na época, era um lugar em que os judeus se reuniam. E eles se reuniam para discutir a palavra de Deus, que no caso é o Antigo Testamento, que era a Torá. Paulo, sendo judeu, uma das primeiras coisas que ele faz é justamente ir na sinagoga. Ele, junto com Barnabé, eles vão à sinagoga. É interessante que no capítulo de número 13, no finalzinho do capítulo, ele também estava em Antioquia, mas as pessoas rejeitaram a sua palavra. E é da onde ele decide ir para Icônio. E aí ele vai para Icônio para anunciar o evangelho ali. Paulo sabia e ele tinha essa convicção no seu coração, Paulo e Barnabé sabiam disso. E eles sabiam tanto disso que a Bíblia vai nos dizer que eles falaram de tal modo. É interessante Lucas citar esse verso aqui. Eles falaram de tal modo. Agora, esse tal modo que ele chama atenção é que Paulo tinha uma consciência sobre o evangelismo e que muitas vezes nós não temos essa consciência. Porque muitas vezes nós pensamos, como eu vou falar? Como eu vou promulgar essa palavra? Como eu vou dizer isso para o meu vizinho? Ou isso para o meu, que às vezes talvez seja até mais difícil, né? Meu amigo de faculdade. Porque lá, onde estão as letras, onde as pessoas são letradas, não são pessoas que são iletradas, ao contrário, né? Elas são letradas, elas têm o conhecimento. Como eu vou falar? Mas Paulo tinha uma consciência, meus amados irmãos, e que às vezes falta essa consciência para nós. Paulo sabia que não eram as palavras dele que fariam a diferença. Barnabé sabia que não eram as palavras dele que fariam a diferença ali. Ao contrário, ele sabia que o que faria a diferença era a ação de Deus na vida daquelas pessoas. E é isso que às vezes falta para nós. Às vezes nós ficamos com vergonha de falar do Evangelho, porque a gente acha, eu não conheço muito da Bíblia. Eu não tenho grande conhecimento bíblico, como que eu vou falar? Saiba, meu amado irmão, que o poder
não está nas suas palavras. O poder está em Deus. É tanto que Paulo, sabendo disso, ele falou de tal modo. Ele falou porque ele tinha consciência que era a ação de Deus que iria fazer diferença ali. Não eram simplesmente as suas palavras. Ele sabia que era Deus que iria falar. E ele tinha tanta consciência disso que é interessante que, tanto no verso 1, quanto no verso 3, vai falar assim, que veio a ter grande multidão, no verso 1, falando, tanto de judeus como de gregos. Embora, como eu falei um pouco atrás, na sinagoga, era o lugar em que os judeus se reuniam, muitos, por causa da dispersão dos judeus, por causa dos domínios, que no caso na época era o domínio romano, estava ali naquela região, as pessoas conheceram a religião judaica, conheceram sobre o Deus da religião judaica, e eles abraçaram ali, e eles queriam saber, e eles queriam conhecer. E a Bíblia realmente vai falar no Antigo Testamento que os judeus, os estrangeiros podiam estar, e ali na sinagoga eles estavam, e ali foi grande multidão que falou. E no verso 3, vai falar que Paulo, ele demorou muito tempo ali. Paulo tinha uma consciência missionária, e nesse ponto ele viu que ali haveria, o sentimento dele, Paulo e Barnabé, eles sentiram que ali haveria muita gente. Então eles demoraram muito ali, falando ousadamente no Senhor. E Paulo tinha tanto essa consciência que ele via, e as pessoas também viam, porque o verso 3, no final ele vai falar que, no qual, ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Paulo, ele sabia disso, e por isso ele tinha isso no seu coração, de falar. Quando, meus amados irmãos, neste mês que a Igreja Presbiteriana comemora, né, uma das razões de nós falarmos de missão não é porque é apenas nesse mês, a missão tem que ser diária, mas nesse mês a Igreja Presbiteriana comemora o mês das missões. E muitas vezes a gente pensa, como os irmãos pensaram, que alguém precisava ir, alguém precisava expandir, e a igreja tinha essa consciência. Nós precisamos ter essa consciência, mas nós também precisamos ter a consciência que também nós precisamos falar, e que o que falarmos, a gente tem que pedir ao Senhor que Ele haja através de nós, haja através do que nós falamos, haja para que, apesar das nossas palavras, Ele faça a missão. A missão é nossa no sentido de que nós temos que anunciar, mas a missão de atingir o coração é de Deus. Por isso que Paulo, ele tinha essa consciência. Paulo tinha essa consciência que ele poderia sim atingir aquelas pessoas, atingir o coração daquelas pessoas, porque ele sabia que essa é a ação de Deus. Ele só precisava falar, ele só precisava se comunicar. A ação de atingir o coração era de Deus, não era dele. Amados, tenhamos essa consciência, que é Deus que atinge o coração. Nós temos que falar, mas é Deus que atinge o coração. Que nós possamos, com isso, ter como Paulo, fazer como Paulo e Barnabé, falar ousadamente, sem medo. A obra não é nossa, a obra de atingir o coração não é nossa, a obra de atingir o coração é de Deus, e é isso que é maravilhoso, e é essa que é a nossa confiança,
porque nós sabemos que Ele fará o propósito daquilo que Ele mesmo determinou. Então vimos que o primeiro efeito é que ela atinge o coração. O segundo efeito, meus amados irmãos, é que ela muda o comportamento. E aí que vem uma questão. A palavra de Deus, ela muda o comportamento. Mas nós temos também que ter a consciência do seguinte, meu amado irmão, que ela muda o comportamento da pessoa, ou para a pessoa crer no Evangelho, ou para ela rejeitar o Evangelho. Muitas vezes nós temos medo de falar para as pessoas, porque a gente fala assim, mas e se ele não aceitar? E se ele não atender às minhas palavras? Paulo e Barnabé, eles tinham essa consciência, que a palavra que eles iam pregar, ela poderia ser aceita, ou ela poderia ser rejeitada. E o texto vai nos dizer exatamente isso. No verso 2 vai dizer assim, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios. Paulo tinha essa consciência de que a missão que ele tinha, ele tinha uma primeira missão, que parte dessa missão foi realmente acertada. Paulo tinha consciência de que aquelas pessoas tinham que mudar o conceito. É por isso que ele ia na sinagoga. Os judeus já tinham um conceito formado sobre quem era Deus. Mas a questão é que eles não entendiam as profecias que eram do Antigo Testamento. Então Paulo precisava quebrar aquele conceito daqueles irmãos judeus. E ele ficava tão desesperado que em uma carta, ele vai falar que ele queria ser desarraigado da aliança de Deus por conta do povo dele. Ele tinha esse amor. E ele precisava fazer com que aquele povo quebrasse esse conceito. E através da mudança de Deus atingir o coração, algumas pessoas, aliás, a Bíblia não diz algumas, ele fala, muita gente creu, muitas pessoas creu, uma grande multidão creu no Senhor. Várias pessoas quebraram seus conceitos, várias pessoas mudaram seu comportamento para o melhor, para aceitar aquilo que Paulo dizia, para ter no seu coração a palavra de Deus arraigada. É claro também que alguns, como esses judeus, eles não queriam mudar, não queriam deixar a sua religião. Será que no Brasil é diferente, meus amados irmãos? Nós temos aí 500 anos de catolicismo arraigado no nosso Brasil. Nós temos aí diversos conceitos católicos na vida do nosso povo, falando do povo brasileiro. E nós vemos que, ao falar, muitas pessoas fazem como esses judeus. Não, eu não vou deixar a minha religião. Eu acredito em Deus. Os judeus acreditavam em Deus. Agora, eles têm que acreditar, única e exclusivamente, no Deus Trino, no qual mandou o seu Filho Jesus Cristo. E aí que vem a questão. Assim como aqueles judeus que não acreditaram na promessa da vinda aliás, eles acreditaram na vinda da promessa do Messias, mas não entenderam que o Messias que veio era Jesus Cristo. As pessoas precisam ter essa mudança de comportamento. O brasileiro precisa ter essa mudança de comportamento.
O nosso Brasil precisa mudar, meus queridos. O nosso Brasil precisa, como vimos na história, como eu falei na última pregação que fiz aqui no dia 12, vários países que tiveram a palavra de Deus como cerne realmente, como base daquilo que as pessoas iriam fazer, como base inclusive das suas constituições, são os países que hoje são diferentes. Nosso Brasil precisa ser diferente. Nosso Brasil precisa mudar, mas mudar verdadeiramente com a palavra de Deus no seu coração, com a mensagem de Jesus Cristo no seu coração. As pessoas precisam mudar os seus comportamentos diários, de aceitar propina. Quando a gente pensa em aceitar propina, às vezes é só lá no governo. Não. Não é só lá no governo. É o feirante. É aquela pessoa que vende sem nota fiscal. É aquele que passou a velocidade e o guarda para e ele dá um jeitinho para o guarda não multá-lo. São mudanças de comportamentos que estão arraigados, às vezes até em nós mesmos, que nós precisamos tirar. Nós precisamos mudar o comportamento, porque a missão evangelística faz isso. Ela tem que mudar o comportamento. Eu não posso dizer que creio em Jesus e continuar com a mesma vida. Eu preciso mudar meu comportamento. Amados irmãos, nós já vimos que os efeitos da missão evangelística atingem o coração. Os efeitos da missão evangelística mudam o comportamento. E o terceiro ponto que nós iremos falar é que ela aumenta o reino de Deus. É até um termo estranho às vezes falar, né? Aumenta o reino de Deus. Para Deus, é claro que esse conceito está completamente errado, porque Deus já sabe o tamanho do seu reino. Porque Ele é do todo. Mas, didaticamente para nós temos que entender que nós somos responsáveis pelo aumento do reino de Deus na terra. A Deus, aliás, deu essa missão a nós. E essa missão era de suma importância, que a palavra de Deus vai nos dizer que os anjos, eles queriam prescrutar, eles queriam entender aquilo. Os anjos anelavam prescrutar essa missão. E cabe a nós cumprir isso. Nos versos de número 4, ou 5 a 7, vai nos dizer assim: e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associado com suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. É interessante aqui que esse texto parece assim, nossa, mas eles fugiram e mesmo assim eles cumpriram a missão? Sim, eles cumpriram a missão. Nós vamos ver pelo relato de Atos, ao longo da narrativa que Lucas vai trazendo sobre Atos, a igreja tem alguns, como podemos dizer assim, alguns booms de ações evangelísticas. E esses booms foram realizados por conta da perseguição que ocorreu. Quando Paulo, por exemplo, aos pés lá de Estevão, que foi jogado as vestes de Estevão, era uma perseguição, e Paulo, imediatamente, ele
foi para o Sinédrio, pediu lá cartas para ir para Damasco e raptar e pegar aqueles cristãos e prendê-los. Mas a igreja diz que a igreja foi se espalhando e anunciando o evangelho. Aí vai narrar de Filipe, logo após, e vai falar de Tiago, no capítulo de número 12, vai falar de Pedro e da soltura de Pedro. Tudo isso era a igreja cumprindo o propósito. Às vezes, as igrejas estão, como o início da igreja de Atos, tranquilinhas. A nossa igreja está crescendo, a nossa igreja tem uma quantidade de membros razoáveis, podemos ficar aqui. Podemos aqui ouvir, nos alimentar da palavra de Deus, é tão bom. E aí, a igreja começa a esquecer da sua missão. E esquecer do propósito para o qual ela é a igreja. É lógico que o propósito principal, meus amados irmãos, é glorificar a Deus. Nós temos essa consciência. O propósito principal é glorificar a Deus. Mas às vezes a igreja esquece da sua missão também, que é expandir o reino, que é cumprir aquilo que Jesus falou. E aí a igreja, Deus, aliás, faz a igreja mudar um pouco a sua opinião. Foi o que aconteceu em Atos. Foi o que aconteceu ao longo da história da igreja. Pessoas que estavam vendo que a igreja não estava cumprindo o seu papel, se levantaram. Alguns talvez de forma não tão acertada, mas se levantaram. Outros se levantaram para realmente mudar. Precisavam que o povo conhecesse e tivesse essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude com relação à palavra de Deus. Nós vemos isso na Reforma. E agora, deixando mais historicamente aqui para nós vemos isso em Simonton. Ashbel Green Simonton, ele veio para o Brasil, para um lugar que ele falava que ali era a sua missão. E ele implantou, embora com pouco tempo, que ele ficou aqui, 8 anos, apenas 8 anos, e ele conseguiu fundar a Igreja Presbiteriana, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Os ingleses, várias pessoas da Europa, fugiram de perseguições para fundar o que hoje são os Estados Unidos da América. Fugiram de perseguições e ali fundaram. E perseguição religiosa, meus irmãos, eu estou falando de perseguição religiosa. Essas pessoas fundaram, mesmo fugindo, elas cumprem o mandato de Deus. Mateus 28 vai nos dizer: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aliás, Atos 1:8, né? Desculpa. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mateus 28, 19 e 20 vai dizer-nos que nós temos que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós temos que falar a todas as nações. Curiosamente, meus amados irmãos, para exemplificar um pouco mais, eu fiz uma estatística, ela não está tão atualizada, mas eu fiz uma estatística da Igreja Presbiteriana em Diadema, do Brasil em Diadema. A nossa igreja,
dos 26 estados e mais o Distrito Federal, que é o nosso distrito que é considerado quase como um estado, dessas 27 unidades federativas, nós temos aqui, povo em Diadema, 14 estados, 14 unidades federativas. Se nós analisarmos, temos pessoas de todas as regiões aqui do nosso Brasil. Mas se nós analisarmos, ainda faltam 13. Ainda não temos pessoas de 13 estados brasileiros. A gente tem que pensar em missão dessa forma. Ainda falta. Ainda falta cumprir a missão. No mundo inteiro, sim. No Brasil inteiro, sim. Na nossa região, Diadema, nós temos 5 igrejas. E duas congregações, né? Uma que não é do nosso presbitério e outra que é do nosso presbitério. Mas nós temos 13 sub-regiões em Diadema. Então, se nós contarmos, ainda faltam 6 sub-regiões. Ah, mas ainda tem outras igrejas nessas sub-regiões? Tem, mas mesmo assim ainda falta. Pessoas que precisam ouvir da palavra do Senhor, pessoas que precisam entender, pessoas que precisam que nós falemos para que a palavra de Deus atinja o coração delas. Pessoas que nós precisamos falar para que Deus, ao atingir o coração dessas pessoas, mudem o comportamento dessas pessoas. Pessoas que nós precisamos falar para que o reino de Deus seja expandido aqui em Diadema, seja expandido em nosso estado, seja expandido em nosso Brasil e seja expandido no mundo. O evangelho começou em Jerusalém, mas ele não parou por aí. Depois ele foi para a Judéia, principalmente o texto de de Atos vai nos dizer que é Pedro. Depois foi para Samaria, em que os judeus não consideraram ele como os irmãos, mas foi pregado. Depois, para o Império Romano conhecido, e Paulo, Barnabé, eles sabiam disso, e por isso eles fizeram essa missão. E chegou à Europa, chegou aos Estados Unidos, veio para o Brasil, e nós precisamos expandir essa missão. Alguns já estão pelo mundo, e nós precisamos apoiá-los financeiramente, apoiá-los com nossas orações. Mas eles vão atingir lá, sendo que a gente também precisa atingir Jerusalém. A gente precisa atingir nossa Jerusalém, meu amado e minha amada irmã. Que Deus possa fazer com que isso possa causar esses efeitos. O efeito de Deus atingir o coração, o efeito de mudar o comportamento e o efeito de expandir o reino de Deus. Que Ele assim nos abençoe e nos dê essa capacidade de, mesmo não tendo tanto conhecimento da palavra do Senhor, falar ousadamente, como Paulo e Barnabé fizeram. Que Deus assim nos abençoe.